Bom, falando em Dória, o governador de São Paulo está aqui. Bom dia, governador. É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena. Um prazer estar falando com você. Um abraço também a toda a sua equipe, em especial ao Garrafa, ao seu time. E eu queria ver você operando a mesa de som da Bandeirantes, Datena. Ah, mas eu não sei operar absolutamente nada. Eu de mesa, se eu fosse marceneiro, eu estava ferrado. Eu não conseguiria construir nem uma mesa. A coisa que eu mais gostaria de fazer é ter habilidade manual para fazer essas coisas mesmo. Eu vejo gente fazer armário. Eu acho esses caras uns artistas, são artesãos. Mas eu não consigo fazer nada. Eu sou péssimo. Eu estava te Também com ouvindo as aqui mãos. e dando risada. Se coloca o É. Datena para operar, a rádio sai do ar. Sai, eu aperto o botão, tiro a rádio do ar. Bom, governador, deram uma notícia mais cedo que São Paulo é o estado que mais casos de coronavírus nós temos no mundo. Como é que se pode controlar essa situação? Não, a cidade, veja, o Brasil hoje é o segundo país com o maior volume de casos de coronavírus do mundo. O primeiro é a principal nação do mundo, são os Estados Unidos da América. E ali você tem o país campeão de coronavírus, que é a nação economicamente mais forte do planeta. E a cidade que teve o maior número de coronavírus foi a cidade de Nova York. Agora já decrescendo. Como aqui em São Paulo também, Datena. Boa notícia é que estamos na quinta semana sucessiva de queda no número de casos de contaminados aqui na capital de São Paulo. E também no estado de São Paulo. Nós tivemos uma queda no estado de São Paulo. Nessa última semana, você tem sempre a chamada semana epidemiológica, como dizem os cientistas. Nós tivemos uma queda de 8% nessa segunda semana, o que é uma boa notícia. Queda de óbitos de 8% e queda de contágio de 2,5% no estado de São Paulo. A capital de São Paulo, repito, já está na quinta semana em queda e eu tenho que agradecer, Datena, aproveitando a sua grande audiência, porque essa queda só acontece porque as pessoas estão respeitando as orientações do governo do estado de São Paulo na quarentena. O uso de máscaras quando estiverem fora de casa, lavar as mãos e utilizar álcool gel com constância, se possível obedecer o distanciamento social de 1,5 metro entre uma pessoa e outra. Graças a essa boa disciplina da população de São Paulo, nós começamos finalmente a ter uma queda de contágio e de óbitos também. Esperamos seguir dentro dessa linha, obviamente, né? Bom, tomara que a gente tenha boas notícias mesmo. Porque Exato. ontem, a hora que o cara entrou de Genebra, o Jamil Chad, para falar da OMS, eu quase desliguei a televisão. Eu estava apresentando o programa, se eu estivesse assistindo, eu desligava a televisão. Porque o tal de Tedros, que demorou quase um ano, nesse ponto o Trump tem razão, em ver por que o vírus escapou da China, como ele surgiu na China, se foi em laboratório, se foi em tatu, se foi em vampiro, se foi sei lá no que, se foi dentro do mercado de Wuhan e morcego, né? Agora que ele vai fazer a inspeção, quase 7 meses depois. Mas aí não bastasse isso, ele falou assim, olha, atenção, cuidado que a América Latina pode desaparecer do mapa, inclusive os Estados Unidos e o Brasil. Né? Se não tomarem atitudes sérias, a América Latina vai desaparecer do mapa. A OMS que errou pra caramba, né? Porque não podia deixar escapar. A OMS existe para isso. Um bicho perigoso desse da China. A China errou, claro que errou muito. Mas a OMS tinha que ter mecanismos para detectar um vírus desse aí que está acabando com a economia mundial e está acabando com vidas do mundo inteiro. São 18 milhões de pessoas infectadas, 700 mil pessoas mortas e daí por diante. Não contente com isso, o tal de Tedros vem e fala assim, e é possível que esse vírus não tenha vacina. Poxa vida, olha, se eu tivesse em casa e não apresentando o programa, é que eu não posso me desligar. Eu gostaria muito de me desligar de vez em quando, porque assim eu ficaria livre de mim mesmo durante algum tempo. Mas eu não podia. Só notícia ruim. Primeiro que nós acho que estamos bem perto de alguma forma, a gente chegar à vacina, não, governador? Sim, aliás, essa é a boa notícia da Atena. A melhor notícia, aliás, nós estamos aqui, aliás, estou com a vacina aqui na minha mão, neste momento, que nós já temos 20 mil unidades da vacina aqui, que estão sendo destinadas para a terceira fase de testes com médicos e paramédicos, testes que estão sendo feitos, Atena, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais.
São 3 meses de teste, coordenados pelo Instituto Butantan, que é parceiro da Sinovac, desse laboratório chinês privado, que é respeitadíssimo no mundo e é um dos 5 maiores laboratórios do planeta. E a vacina, vencida essa etapa de testes, ela já pode ser produzida aqui pelo Instituto Butantan e, se isso ocorrer, já no início de novembro pode começar a produção e a distribuição também através do sistema SUS, não apenas para os brasileiros de São Paulo, da Atena, mas para todo o país. O Butantan tem 119 anos de existência. É uma instituição científica, uma fundação respeitadíssima no mundo todo. Foi quem produziu a totalidade da vacina contra a gripe, que foi aplicada recentemente em 80 milhões de brasileiros. As 80 milhões de doses dessa vacina contra a gripe foram produzidas da Atena pelo Instituto Butantan, que tem alta confiabilidade, é uma instituição científica de calibre e de alta respeitabilidade. E essa Coronavac, agora já em teste com médicos e paramédicos, 9 mil, volto a lembrar, está na sua terceira e última fase de testes. Ela termina em outubro, em torno do dia 15 de outubro. Não havendo interocorrências, ou seja, efeitos colaterais com gravidade que mereçam o reestudo da vacina e a reaplicação para um novo teste, ela já poderá ser aprovada pela Anvisa e ser produzida pelo Instituto Butantan e distribuída pelo Ministério da Saúde para milhões de brasileiros numa aplicação gradual, evidentemente, mas já a partir de novembro. Isso no cenário otimista dos testes correndo de forma adequada e correndo muito bem. Vamos olhar aí pelo melhor lado e não pelo pior lado, né, Datena? Se tiver alguma interocorrência, isso pode acrescentar mais 1 ou 2 meses. Mas toda a vacina, seja contra o coronavírus ou qualquer outra que tenha sido estudada e hoje já viabilizada no mercado, ela quando chega na terceira fase, ela já chega praticamente em condições de viabilidade técnica, científica e de aprovação, porque senão nem passaria da segunda fase. Há protocolos internacionais neste sentido. E diga-se que essa vacina do Butantan, ela tem o acompanhamento também de um comitê internacional com médicos de vários países e também aqui do Brasil. Ninguém é maluco de sair aplicando vacina sem passar da fase 3, claro, sem essas intercorrências que o senhor colocou. Agora, para ficar bem claro, a fase de aplicação, distribuição da vacina já é considerada a fase 4, né? Que seria a fase 4, que é fabricação em massa, ou aquisição em massa e aplicação em massa. O primeiro grupo que deveria ser contemplado com a vacina já aprovada seria o grupo ligado à linha de frente de combate ao coronavírus. O grupo dos hospitais, de uma forma geral. E talvez os idosos, né, e que possuem comorbidades seriam também contemplados dessa outra fase. E aí já a aplicação em massa. O senhor prevê que dando tudo certo, porque a gente tem que ser otimista, não adianta, nesse quadro extremamente negativo que nós temos no mundo, a gente tem que ter um pouco de otimismo, senão perde até a razão de viver. Então, sendo otimista, o senhor acha que, passando a fase 3, quando é que pode ser aplicada em massa essa vacina que é a Coronavac? Concordo com você, Datena. É preciso ter um otimismo realista, que é esse que você está expressando e eu também. Aliás, eu preciso mandar um pouquinho para o Tedros, lá o presidente da Organização Mundial de Saúde. Eu assisti parte da entrevista dele ontem também, apavorante. Não é para estar neste naipe. Eu respeito, evidentemente ele não chegou a essa posição por um acaso, mas é preciso ter um pouco de otimismo realista, né? Você não pode olhar tudo pelo lado pior, pelo lado, vamos dizer, mais escuro, mais denso. Olhe também onde tem a parte ensolarada. Vamos olhar um pouco com otimismo, realista, como você mesmo está expressando. E você tem razão. O primeiro grupo a ser vacinado, Datena, é o grupo da saúde. Médicos, paramédicos, todos aqueles que são envolvidos diretamente no atendimento de pacientes em hospitais públicos, privados, pronto-socorros e também no transporte em ambulâncias. Depois, grupos de risco. Mais uma vez, você está certo. As pessoas com morbidade e as pessoas com mais de 60 anos de idade. O terceiro grupo, forças policiais. Aqueles que estão nas ruas em contato constante com a população. E logo na sequência, a população como um todo. É assim na vacinação da gripe, ou seja, já há um comportamento, já há um protocolo
que funciona muito bem no Brasil através do SUS há muitos anos com as vacinações em massa contra a gripe. Esse é um bom exemplo. Acabamos de ter a vacinação que começou em abril e está praticamente sendo finalizada agora. O ponto importante que vale destacar também, Datena, é que o Instituto Butantan hoje está capacitado a produzir 120 milhões de doses da vacina, da Coronavac. Nós estamos trabalhando para dobrar para 240 milhões. Para isso, iniciamos há 10 dias um programa de solicitação de apoio para contribuições privadas. O Butantan é uma fundação, portanto ele pode receber, como recebe, muitas contribuições, muitas doações privadas já há muitos anos, e o resultado é muito bom. Em 10 dias conseguimos 96 milhões de reais de empresas brasileiras solidárias. A nossa meta é 130 milhões e eu tenho expectativa de até o final da semana que vem já termos esses 130 milhões arrecadados em doações para o Instituto Butantan, e com isso nós teremos condições de dobrar a capacidade do Butantan de 120 para 240 milhões de doses da vacina. Eu torço, Datena, para que também a vacina de Oxford, que é a vacina inglesa, que é a Fiocruz, tenha um acordo com o laboratório AstraZeneca, também seja bem sucedida e possa ser concluída na sua terceira fase de testes até o final de outubro. Se tivermos duas vacinas, e duas vacinas de altíssima qualidade, como é a Coronavac e a vacina de Oxford, nós conseguiremos vacinar mais rapidamente a população brasileira e ainda, com o excedente da vacina, poderemos exportar para países vizinhos, irmãos como Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, entre outros países. Portanto, temos sim uma expectativa de boa esperança dentro desse otimismo realista que você colocou. Eu nem fico assustado quando o presidente Putin diz que pode já vacinar em massa em outubro. Se a gente está com perspectiva positiva para novembro aqui, com a Coronavac e também a de Oxford, não é? Para começar uma fase que é uma fase importante, depois para a vacinação em massa, por que não os russos estarem na frente? Não interessa de onde vem a vacina, se é da Rússia, se é dos Estados Unidos, mas que venha. E importante que nós tenhamos esse potencial que o governador está dizendo de fabricação de vacinas, porque são 8 bilhões de pessoas no mundo. Então nós temos que nos garantir e ajudar os nossos parceiros, se possível, mas temos que nos garantir. O Trump só numa vacina, porque ele vai perder a eleição. Se ele não conseguir a vacina, ele perde a eleição. Acho que mesmo com a vacina, porque fez tanta bobagem que perde a eleição. Mas ele, só numa vacina, ele está aplicando 1 bilhão de dólares. Só numa vacina. Fora as vacinas que ele comprou da Pfizer e daí por diante. Então os países mais ricos, a Inglaterra também, os países mais ricos vão comprar mesmo. A Inglaterra está fabricando de Oxford, mas já está comprando de laboratório francês também. Quer dizer, nós temos que ter potencial de fabricar a nossa própria vacina, essa que temos aqui em São Paulo. O Ratinho Júnior parece que tem uma vacina chinesa também lá, que é de um outro laboratório. Está tentando a vacina da Rússia e nós temos a Fiocruz, que vai produzir a de Oxford. No caso de duas vacinas derem certo, 2 ou 3, é possível o Butantan fabricar esses milhões de doses dessa vacina que nós temos aqui, e também a da Fiocruz ou a da Rússia, que o Ratinho conseguir. É possível ajudar nessa produção também, porque o Butantan é um dos maiores produtores de vacina do mundo, é o maior do hemisfério sul. Isso. Ele pode ajudar, governador? Boa pergunta, Datena. Pode sim. E, de fato, o Butantan é o maior produtor de vacina do hemisfério sul, o maior produtor de vacina da América Latina, correta a sua informação. Pode sim. Nós já até tivemos contatos aqui com a AstraZeneca, um laboratório que mantém uma relação muito próxima do Butantan, e já nos disponibilizamos, se houver alguma dificuldade do ponto de vista da Fiocruz, em ajudar na produção da vacina de Oxford. Em relação a outra vacina, fomos procurados também, o Instituto Butantan, pelo outro laboratório chinês e também pelo laboratório russo. Mas esses estão ainda, vamos dizer, na fase inicial de entendimento. Você vê que o prestígio e a força internacional do Butantan é tal que todos os que estão com vacinas sendo produzidas neste momento já contactaram o Instituto Butantan.
ele tem força e prestígio no âmbito científico, no plano internacional. E tendo capacidade de produção, vai ajudar, evidentemente. Nós não temos que fazer aqui uma competição para ver quem chega primeiro. Nós precisamos ter a vacina para disponibilizar e imunizar a população brasileira. Com a Coronavac, a vacina chinesa, de altíssima qualidade, e também a Oxford e outras que vierem também, desde que, obviamente, aprovadas pela Anvisa. A vacina, ela é salvadora, ela é que vai trazer a normalidade de fato na vida dos brasileiros. E tudo indica que nós já estaremos com uma imunização plena da totalidade da população brasileira que precisa ser vacinada, provavelmente até o final de fevereiro, Datena, olhando sempre com um olhar otimista, realista, considerando essa terceira fase de testes das vacinas, especialmente da Coronavac, aqui em São Paulo. Que essa nós temos absoluto controle, ela será produzida aqui, ela não será importada. O Butantan tem as condições adequadas, tem já a transferência de know-how, isso assinado em contrato, e ele produzirá aqui a vacina. Obviamente que pagará pelos direitos a Sinovac, ao laboratório chinês, o que é justo e o que é razoável. Mas com a produção aqui, o que nos dá controle e segurança. Você não corre o risco, você viu o que o Trump fez em relação aos respiradores. Ele interceptou aviões que traziam respiradores para outros países do mundo que paravam e faziam um reabastecimento nos Estados Unidos, confiscou os respiradores dos aviões chineses e aviões turcos, que transportavam respiradores para destinar para a população americana. Eu não quero aqui discutir política americana, nem se o Trump está certo ou está errado, mas nós aqui não vamos depender de uma circunstância que alguém, ainda que de forma insana, intercepte carga aérea em algum ponto do planeta para não chegar... Inclusive brasileira. Inclusive brasileira, claro. Nós tivemos essa experiência real. Nós importamos respiradores da China que foram interceptados no aeroporto de Nova York e lá ficaram. 335 respiradores não vieram para o Brasil. Nós tivemos que fazer uma nova importação porque o Mr. Trump estabeleceu um modus operandi, não sei se com base em lei ou um ato presidencial, e confiscou os respiradores, não só os que vinham para o Brasil, como para outros países também. Império é império e sempre vai ser império. Por isso a vantagem, repito, Datena, da produção aqui. O Butantan produzirá a vacina aqui. Portanto, aqui não haverá nenhuma interferência, nem de ordem política, nem de qualquer outra ordem, para termos a vacina e disponibilizarmos gratuitamente pelo sistema SUS para a população brasileira. A maioria dos países europeus que já julgava ter controlado a doença está tendo chamados casos de rebote e com perspectiva de lockdown em algumas posições fechadas com base em testagem, por exemplo, em bairros de determinadas cidades ou então em localidades inteiras, porque está acontecendo muito, principalmente da Espanha. Há casos também na Itália, por incrível que pareça, onde tudo se julgava controlado. Não se sabe se é uma segunda onda ou se é um rebote ainda da primeira onda. O senhor sempre teve cuidado com essa questão da reabertura. Estão pedindo para que novas atividades sejam abertas aqui em São Paulo. Existe possibilidade dessa abertura ou não nesse momento? Datena, outra boa colocação sua. É preciso ter cuidado, zelo, atenção e cautela. Não se pode abrir de forma indiscriminada e sem controle. Por isso que o Plano São Paulo tem recebido tantos elogios. Nós estamos já na 9ª quarentena com o Plano São Paulo, registrando 5 fases. Ele é inteligente, inovador por isso. Ele estabelece graduação, ele não abre de repente, como aconteceu infelizmente na Itália, como aconteceu também infelizmente na Espanha. São países que nós respeitamos muito, mas que sofreram consequências também de precipitações ali realizadas. É só olhar Milão. Você se lembra o que aconteceu em Milão, quando um grupo da Livre Iniciativa pressionou o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, que eu conheço, é meu amigo. Quando eu fui prefeito de São Paulo, estive 2 vezes com ele. Depois ele chorou. Depois chorou e se arrependeu, porque ele apoiou uma campanha. Milano não se ferma, aqui em Milão não se fecha. E o que aconteceu? 6.000 pessoas perderam a vida na região da Lombardia, seja em Milão, seja nos arredores de Milão, por uma abertura indiscriminada, inadequada,
imprópria e eu diria até certo ponto criminosa, porque 6 mil pessoas perderam a vida nessa região pela precipitação e abertura. E aqui nós temos feito de maneira gradual, cuidadosa, e nós temos tido cuidado também de conversar com os prefeitos e prefeitas dos municípios aqui de São Paulo. Tenham calma, tenham paciência, saibam também resistir à pressão daqueles que querem abrir tudo e abrir rapidamente. O risco é muito grande, Datena. Então nós temos que ter, e você alertou bem, casos em que na Itália, na Espanha e outros países também, houve uma abertura muito rápida e tiveram que regredir, voltar atrás, mas voltar atrás muito. Inclusive com lockdown. O lockdown não é a quarentena, é o fechamento completo. As pessoas não podem sair às ruas em hipótese nenhuma. Você precisa ter documento para poder ir à farmácia em caso de extrema necessidade. Nunca houve isso aqui em São Paulo, não fizemos aqui lockdown. As quarentenas foram suaves, bem feitas, bem organizadas, como tem sido o Plano São Paulo e as faixas que são as faixas vermelha, laranja, amarela, verde, azul, e temos cumprido isso com extremo cuidado, para não ter que chegar a uma posição de lockdown. E pedido também a compreensão da população, que de maneira geral tem compreendido e atendido as recomendações, repito, para o uso de máscara, para usar álcool gel constantemente e também para o distanciamento social quando se deslocarem fora das suas casas, pelo menos 1,5 metro entre ela e outras pessoas. Falando em segurança, a sua segurança particular, sua tropa de choque da assessoria de imprensa, composta, graças a Deus, por mulheres competentes e fantásticas, a sua tropa de choque já me pediu para encerrar. Então a última pergunta aqui, porque senão elas me batem. O negócio é o seguinte, eu tenho mais medo delas do que de você, mas é o seguinte... Aliás, uma última tem razão, pergunta, viu? Eu sei. Fala-se em abertura de bares e restaurantes, não é, pizzaria e daí por diante, até às 10 da noite. O senhor é favorável a isso ou não? Só para encerrar, num acordo com o Bruno é possível isso ou não? Datena, nós teremos hoje uma reunião, eu queria primeiro esclarecer, não cabe a mim ser favorável, não. Quem decide tudo aqui no Estado de São Paulo é a saúde. Não é o governador do Estado e nem o próprio prefeito, Bruno Covas, é a saúde. Mas há essa possibilidade com o teste da saúde, já que está caindo o número de casos? Eles têm hoje uma reunião do Centro de Contingência, do qual eu não participo, são 20 médicos, infectologistas e epidemiologistas que compõem esse Centro de Contingência. Eles têm hoje uma reunião, um dos temas é esse em relação a protocolos para bares, restaurantes, padarias aqui em São Paulo. Não há uma decisão ainda formada, eles terão uma reunião hoje e amanhã Bruno Covas e eu faremos uma coletiva às 12h45, sempre com a transmissão da nossa Band News TV, ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Se o comitê entender que possa haver um protocolo que permita essa abertura, nós seguiremos a orientação do comitê. Por outro lado, se o comitê entender que ainda não é hora, não é o momento, nós seremos obedientes. Aqui em São Paulo, no tema do coronavírus, quem manda é a saúde. É por isso que estamos tendo bons resultados e é por isso que também vamos agir sempre com muita cautela para proteger vidas. Com vida, teremos economia. Sem vida, com a mortandade e principalmente com a hipótese de você, por descuido, aumentar o número de infecção, é isso que nós vamos evitar em São Paulo. Temos conseguido, Datena. É o lado bom, positivo e otimista, como você colocou. Então amanhã, provavelmente, teremos alguma notícia mais concreta a esse respeito. Bom, muito obrigado ao UOL, que transmitiu também essa entrevista, as plataformas do Grupo Bandeirantes. Obrigado ao governador. Desculpas às meninas aí, ao Wilsinho, por ultrapassar um pouquinho o nosso tempo limite, mas acho que foi uma boa entrevista. Um abraço grande e tenham um bom dia. Datena, muito obrigado. As meninas adoram você aqui. Não tem o Wilsinho, não. Aqui o mundo é das mulheres. Elas é que mandam aqui, viu, Datena? Eu sei. Elas é que mandam aqui. E eu também temo. E eu também, como você, eu temo, sou temente e obedeço fielmente a elas. Aliás, eu já percebi. Eu vou brincar com você. Eu tenho mais medo delas do que de você também, viu? De mim você não precisa ter medo. Eu sou um cara gentil e agradável. E é mesmo. Tchau, Dória. Datena, obrigado. Bom dia para você. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço grande, governo. Um abração. Muito obrigado. Tchau.